Arrascaeta trata Gerson como ídolo do Flamengo e se despede, sinônimo de caráter e profissionalismo. Camisa 10 fez homenagem nas redes sociais. Gerson assinou a rescisão com o Flamengo e está a caminho do Zenit, Rússia. Nas redes sociais, Arrascaeta foi o primeiro a se despedir do volante, que era o capitão da equipe. O jogador viaja para a Rússia nos próximos dias. Na foto publicada por Arrascaeta, o camisa 10 aparece ao lado de Gerson e Bruno Henrique. Os três são os únicos remanescentes de 2019, além de Filipe Luís, que se tornou o técnico da equipe. Sinônimo de caráter e profissionalismo. Nosso grupo sabe o quão importante você foi para nossas conquistas e quanto você colocou esse time acima de tudo. Você ganhou meu respeito e com certeza é um grande ídolo, escreveu o camisa 10. O Zenit pagou a multa no início da semana e depositou os 25 milhões de euros à vista, 160 milhões de reais. Gerson deixa o Flamengo sem falar sobre o assunto publicamente, e o clube se despediu de maneira fria. Os últimos meses foram de tensão, alfinetadas e idas e vindas de propostas pelo agora ex-capitão. Nas duas passagens pelo Flamengo, Gerson soma 253 partidas, com 155 vitórias, 50 empates e 48 derrotas. O volante marcou 19 gols. Ele conquistou 12 títulos: Libertadores, 2019, Brasileirão, 2019-2020, Copa do Brasil, 2024, Supercopa, 2020, 2021 e 2025, Recopa Sul-Americana, 2020, e Carioca, 2020, 2021, 2024 e 2025. Bastidores. Entenda por que a relação entre Flamengo e Gerson acabou de maneira fria e formal. Clube anuncia em nota curta a saída do ídolo, que permanece em silêncio sobre a ida para o Zenit. O relacionamento entre Flamengo e Gerson terminou de maneira fria e sem despedida marcante para um jogador que se tornou ídolo do clube. A segunda passagem do volante pela Gávea terminou com uma formalidade: o depósito do valor da multa rescisória por parte do Zenit, da Rússia, na conta do rubro-negro. Os últimos meses foram de tensão, alfinetadas e idas e vindas de propostas pelo agora ex-capitão. O Flamengo anunciou o adeus do meio-campista em forma de nota oficial e uma publicação de 2 frases de agradecimento. No comunicado, o clube cita um pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, além do pagamento da multa. O próprio Gerson ainda não se manifestou e viaja para a Rússia nos próximos dias para assinar com o Zenit. O fim da novela encerra também os 7 meses de tensão entre o atual departamento de futebol, o jogador e o staff dele. Desde a mudança na diretoria, a pressão por uma renovação aumentou pelo lado do atleta, que se sentia desvalorizado do ponto de vista salarial. Ele recebia o mesmo salário desde quando voltou ao Fla, no início de 2023, valor que era um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. Até o técnico Filipe Luís fez coro público pelo novo contrato, que acabou sendo celebrado em abril. No anúncio, o Flamengo estampou o sorriso de quem fica até 2030. Mas estava mais para um sorriso amarelo, por causa de episódios recentes que desagradaram a ambas as partes. Troca pública de farpas. Em fevereiro, o pai e empresário de Gerson, seu Marcão, cobrou publicamente o Flamengo por uma valorização ao seu filho. Em entrevista ao canal Pod do Marcão no YouTube, ele revelou que o meia abriu mão de metade do que ganhava no Olympique de Marselha, na França, para voltar ao rubro-negro em 2023, com a condição de ser valorizado se ele correspondesse em campo. BAP respondeu em uma reunião com conselheiros na Gávea, em março. Em tom de ironia, o presidente do Flamengo citou o pai e empresário do jogador, Marcão, como um dos empecilhos para o acordo. Propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. Quem vive o dia a dia do clube viu Gerson se fechar com o aumento das especulações sobre a relação com o Flamengo e a possibilidade de saída. Wesley é o jogador mais próximo ao volante, que é padrinho da filha do lateral. Gerson se consolidou como uma liderança para os mais jovens. Mesmo as interações com o técnico Filipe Luís não aconteciam com tanta frequência. Propostas. Na janela do início deste ano, o Flamengo recusou uma proposta do Zenit de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais naquele momento, por Gerson. O GE apurou que o clube aprovou uma segunda oferta de 20 milhões de euros fixos mais 9 milhões de euros em metas, 173 milhões de reais no total. Na ocasião, a direção afirmou ao volante que ele seria vendido se pedisse sua liberação diretamente a Filipe Luís, o que Gerson não quis fazer, entendendo que aceitar ou não a proposta era uma decisão do clube. O episódio esfriou ainda mais a relação. Em meio à Guerra Fria, as partes chegaram a um acordo pela renovação. Gerson tinha contrato até 2027 e estendeu até 2030, com o tão desejado aumento salarial. Na negociação,
Mesmo ciente do assédio do Zenit, o Flamengo diminuiu a multa de 200 milhões de euros, 1,2 bilhão de reais, para 25 milhões de euros, 160 milhões de reais, deixando claro que negociaria o meia pelo valor da multa rescisória, sem necessidade de conversa da diretoria rubro-negra com o clube interessado. Para a diretoria, era um preço justo para um jogador de 28 anos. O que era esperado aconteceu. Em junho, o Zenit voltou com força para contratar Gerson, que aceitou a proposta do clube da Rússia. O próprio jogador informou ao Flamengo que, depois da Copa do Mundo de Clubes, os russos pagariam a multa de 160 milhões de reais. Silêncio no adeus de um ídolo. Gerson deixa o Flamengo sem falar sobre o assunto publicamente. O volante só deu entrevista uma vez durante a Copa do Mundo de Clubes, no intervalo da derrota para o Bayern de Munique, quando naturalmente comentou somente a partida. Ele não participou de zonas mistas ou coletivas. O último capítulo com a torcida foi o gol marcado diante dos alemães na derrota por 4-2, nas oitavas de final. Do outro lado, a nota publicada pelo Flamengo na sexta expõe a insatisfação do clube com a atitude do jogador. Internamente, o clube vê a relação com o pai e empresário de Gerson como determinante para o clima ruim na despedida do ex-capitão. O Flamengo ainda estuda acionar Gerson judicialmente. Isso porque o contrato de direitos de imagem do atleta tem uma cláusula que prevê devolução do valor adiantado na renovação em caso de rompimento unilateral. Apesar de o Zenit ter depositado o valor da multa, algumas pessoas acreditam que o rubro-negro tem direito a esse valor.